Boa tarde, 14 de novembro, hoje excepcionalmente, véspera de feriado, estamos na quinta. O tema hoje, 14 de novembro, é doenças da alma. Como amanhã é feriado, estamos fazendo hoje. Baseado no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, escrito por psicografia de Chico Xavier, Franciscano Xavier. E ali tem os alunos, tem lá no SlideShare. A gente sempre pega um termo do SlideShare e comenta alguma coisa. Alguns a gente cria, mas a maioria é tirado do SlideShare. Então, saúde, doença, cura. Saúde é o estágio total, bem-estar físico, mental, social. Vamos ver quem está ali. Silmara Neto, Laranjal do Jari, Alexandro Briner, Laranjal, salve, salve. Então, completo bem-estar físico, mental e social. É a definição da Organização Mundial da Saúde. Não é apenas a ausência de doença, mas é um tema também, é uma definição completa demais, né? Se for tomar o risco, ninguém é saudável. Mas ela procura incluir várias, físico, mental, social e até mesmo espiritual. E a doença, estado resultando do desequilíbrio do espírito, se vai refletir no corpo espiritual e no corpo físico. O corpo espiritual também é chamado corpo de luz, perispírito, corpo psicossoma, tem outros nomes. Já está? E a doença seria quando há um desequilíbrio. A cura é o estado que aparece quando o espírito se reequilibra e também se reflete nos dois corpos, espiritual e físico. Na verdade são 7 corpos, né? Mas para facilitar a gente fala em 2, 3 só. Mara Fração, Pepe Viana. O físico é chamado soma também, é o corpo de carbono, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e outras substâncias. É o que a gente vê, né? O homem é um ser eterno a caminho da felicidade. Como alma, como centelha divina, ele é eterno. Semelhança do Criador. Procurando em cada encarnação maturação psíquica, biológica e leve à perfeição. Então, como a busca, como dizia Jesus, sede perfeito como perfeito é o Pai Celestial, não seria uma existência só de 50, 100 anos, e alguns não chegam nem a isso, seria um tempo muito curto para evoluir. Precisaria centenas, muitas vezes até milhares de anos para chegar à perfeição. Sempre relativa, absoluta apenas Deus. Sendo um Deus só, né? Tem gente que concebe 2 deuses ou 3 deuses, mas a gente acredita que seja um só. E nenhum poderia se igualar a ele, nem mesmo Jesus, nem mesmo o Buda ou outro, porque aí seria mais de um Deus. No ser tridimensional, o espírito, perispírito e matéria. Então, um dos mistérios do universo é o 3, o número 3, como diz a Tesla, o 3, 6 e 9. Se pode encontrar a psicogênese, a origem através do psiquismo das enfermidades da alma, como também defrontar. Lembrando que o budismo difere um pouco o espírito e a alma. Ele diz que o espírito é puro e a alma não seria tão puro. O espírito é nous, a alma é psique. O espírito é Atman e a alma seria a psique. É a que fica vagando, né? Como também defrontar a gênese das doenças, patogênese é a gênese das doenças, que assinala a criatura humana no seu transcurso evolutivo. O ser profundo, o autor de todos os acontecimentos em sua volta é o espírito, seja qual for o nome que se lhe atribua. Consciência, espírito, alma, é a essência. É chamado também eu superior, Deus em nós, o eu sou, a presença eu sou, tem vários nomes que se usam. O Atman, é chamado de Ruach em hebraico também. Causas, então. Bruna Bruck, Rosa Camargo, Bruno Bruck e Alcir Caetano. Rosa Camargo mandou um abraço. Então, as doenças kármicas são aquelas... karma é toda ação, todo pensamento, sentimento e ação resulta numa ação e reação, resulta numa reação. Então, são doenças herdadas, congênitas e hereditárias, resultantes de desequilíbrios em existências anteriores. O termo vidas passadas é errado. O termo certo é existências passadas. E o
hereditário também tem a ver com os pais, a questão da ligação. Os pais, os genes, metade masculino, metade feminino, 23 de cada um, com ponto 46. Como dizia Paulo, a gente herda os corpos terrestres do pai e da mãe, e os celestes do plano espiritual. As doenças adquiridas, provocadas por desequilíbrio nesta existência atual, as predisposições físicas ou espirituais para as doenças, provenientes de vários desequilíbrios de vidas e existências anteriores, por isso a terapia regressiva a vivências passadas, tendências genéticas ante uma fragilidade na presente existência se manifestam sob a forma de doença. Então, os livros, eles falam na causas recentes, atuais e causas antigas. Antigas seriam de existências anteriores. Por exemplo, uma criança com câncer. Se tu não admitir a reencarnação, como é que tu explica o câncer infantil? Como é que a criança vai ter um câncer, mesmo que admita a possibilidade de oncogenes, genes ligados ao câncer, se ela não tem um agressor tipo radiação, cigarro, álcool, alguma coisa que leve ao desequilíbrio do DNA, como é que tu vai explicar o câncer sem admitir a reencarnação? Ivonete Mulatti. Tinha mais alguma coisa ali? Deixa eu ver. Estado alterado da personalidade, no qual a pessoa tem sensação, que são as psicoses. Então, as loucuras, psicoses, são as formas mais graves de doença mental. Alucinações visuais e auditivas, ali também, olfativas também, mas as mais comuns são visuais e auditivas, de escutar. Sensação de desconfiança de estar sendo observado e perseguido, paranoia, mania de perseguição, agitação, confusão, agressividade, insônia, inapetência. Isso pode ser comum também no bipolar, além da esquizofrenia. Esquizofrenia é meio dividida. Isolamento, pensamento bloqueado, apatia, desleixo com a aparência, atribuição de significados diferentes a coisas que estão realmente acontecendo. Distorção do pensamento, delírios, alucinações. A questão da audição tem a parte polêmica, que é experiências que foram feitas nos Estados Unidos, principalmente, projeto MK Ultra e outros, de controle mental através de hipnose, de controle por rádio e cirurgias no cérebro e controle à distância. Então, uma parte bem satânica do psiquismo humano. Kleber Soares Pereira e Realdim Bortolin. Realdim Bortolin está direto. Um grande músico. Né? E a olfativa é interessante. Quando tu tem alucinação olfativa, tu tem que pensar em doença orgânica. Enquanto a visual e auditiva pode ser psíquica ou espiritual, se tiver olfativa, sempre é bom uma tomografia, uma ressonância, para ver se não tem um tumor cerebral, alguma coisa assim. Porque nós somos mente e corpo, então a gente tem que sempre buscar causas psíquicas e emocionais, mas também causas físicas. E aí entram malformações arteriovenosas, entram doenças, entram os casos de desequilíbrio de hormônios, desequilíbrio de metais pesados, intoxicação por metais pesados, desequilíbrios da tireoide e tantas outras dos rins, alucinose alcoólatra, alucinose por anfetamina, por LSD, por mescalina, por ayahuasca, por drogas em geral. Tanto químicas e sintéticas quanto drogas naturais. Cogumelos alucinógenos, tudo isso pode causar transtornos psíquicos. Que em cerimônias religiosas pode ser utilizado para um fim de evolução e de aumento da percepção, mas o uso recreativo pode levar até a morte ou arritmia cardíaca, casos bem complicados. E se sabe que, por exemplo, a maconha aumenta em 8 vezes a tendência para a esquizofrenia se a pessoa tiver na família e o gene da esquizofrenia já. E as anfetaminas, o LSD, mescalina, ayahuasca, pode levar a transtorno maníaco-depressivo. E a paranoia, né, como a Alia falou. Tem uso medicinal, tem uso religioso, mas aí o que se combate é o uso recreativo, né? A festa raves e com drogas sintéticas. Disóias neuróticas, então a neurose seria uma forma mais branda, mais comum, diz que a maioria de nós somos normóticos, somos normais e neuróticos ao mesmo tempo, já dizia o Freud. Estado neurótico da mente, conflito íntimo permanente, intrapsíquico e entre pessoas também, interpessoal, tanto intra quanto inter, interno quanto externo, explosões emocionais, revolta contra a sociedade, infelicidade permanente, aí já entra a distimia,
que é aquela pessoa que é depressiva o tempo todo, personalidade depressiva, organismo implode, dores, pressão no peito, desconforto emocional, angústia. Aqui entra aqueles casos de estafa no trabalho, burnout e neuroses que levam a arquitetar plano de fracasso em nossa vida. Então, os conflitos é a neurose, e quando chega a alucinações, delírios, já tem que pensar nas loucuras, nas psicoses que são mais graves. E tem as loucuras orgânicas também. Manganizo, por exemplo, por excesso de manganês. Tem excesso de chumbo, alumínio, também pode levar à loucura. Excesso de amônia, doenças do fígado, doenças do rim, excesso de ureia, excesso de amônia, metais pesados, levando a transtornos psíquicos também. Desequilíbrios eletrolíticos também, né? Sódio, potássio, cálcio, magnésio, então, algumas vezes são acompanhados de problemas também psicológicos. E ali o burnout é a exaustão no trabalho. Seria queimar por fora, se fosse traduzir. Briga de patrão, briga de marido e mulher, briga pais e filhos. Já foi falado. Uhum. Seriam os conflitos do dia a dia, né? E já a loucura é bem mais grave. E existe também a personalidade borderline, que é entre a neurose e a psicose. São aquela que tem risco de suicídio, tentativa de suicídio, é um caso bem complicado. Pessoas gostam de chamar atenção. Essa aí eu vi que ela é complicada, porque muitas vezes a pessoa que ela é borderline, Borderline é limítrofe. Isso, é que ela tem esse problema do borderline, ela se torna muito dependente de uma figura em especial, e ela meio que ela faz com que essa pessoa de quem ela é dependente se torne refém dela. Ela chantageia, dizendo que vai se matar se ela sair de perto. Dificilmente consegue um casamento, algo mais durável. Isso. São relações instáveis. Pode ter uso de droga, álcool. Só que eu li em algum local que o borderline, há uma tendência dele com o tempo ele se dissipar, ele amenizar os efeitos dele. Sim, sim. Só que ele pode se matar, né? Sim, mas se ele sobreviver, o principal problema é esse. A notícia boa é que ele pode haver uma cura, entre aspas. Sim. Uma melhora, pelo menos. O principal risco é ele acabar se suicidando antes de chegar a um tempo em que a doença ele se consiga, por si próprio, entre aspas, se curar. Se controlar. Na verdade, a doença mental ela é controlável. Não dá para se falar em cura. Síndrome do pânico. Aí entra os grandes grupos, depressão e ansiedade. A ansiedade tem o síndrome do pânico. Geralmente está junto, né, depressão e ansiedade. Então, o pânico, ele tem uma causa não bem definida, um sentimento de apreensão. Tem as fobias, são fobias específicas ou fobia social. Agorafobia, medo de lugares abertos. Acrofobia, medo de altura. Aracnofobia, aranha. E assim tem mais de 100, né? Tem medo de tudo, medo de doença, medo de morte, medo de hospital, medo de sangue, tem medo de tudo. Tem medo do medo. Tem também. Tanatofobia, medo de morrer. Tensão das lembranças pretéritas, só se que apareçam fobias na atmosfera íntima. E é interessante que a psicologia transpessoal, que lida ou com hipnose ou com terapia, respiração holotrópica, ou uso de música, uso aquelas músicas New Age, músicas de Reiki, tem muitas pessoas que fazem regressão e acabam se curando através da terapia regressiva também. Então isso aí prova mais uma vez que tem problemas que a origem está lá. Que geralmente o terapeuta vai induzir a pessoa a relaxar e, não, agora tu vai até onde começou o problema. Pode ter sido na primeira infância, pode ter sido no parto, tem as doenças as matrizes básicas perinatais, MBPs ou MPBs, e pode ser também do passado também. Então, ela vai lá na origem do problema. Terapias cognitivo-comportamentais, tem várias terapias que focam. Hoje a terapia cognitivo-comportamental está sendo usada para bastante coisa, inclusive a meditação, a mindfulness, que é o controle e atenção plena. Então, terapias baseadas na meditação
e para a pessoa usar no dia a dia e tratar seus problemas. Uma música relaxante, alguma coisa nesse sentido. Auto-obsessão, pseudo-obsessão, fantasma na cabeça. Então, quando a pessoa mesmo, monoideísmo, ela mesma obsidia ela mesma, perturba ela mesma. A infelicidade como é toda a vida, aí entra as depressões, né? Não acredita em si próprio, que é capaz de ser feliz. Medo cria fantasma, começa repentino, persistente, somatizando. E aí, somatização entra as antigas histerias, né? Na época do Freud, eles achavam que era só a mulher que tinha, e hísteros é as doenças do útero ligadas à sexualidade. E sabe que não, tem homens que são histéricos, tanto que eles usam personalidade narcisista, ligada a palhaço, ao clown, e que gosta de chamar atenção. E entra o borderline nessa turma aí também. Então, o termo histerismo também é mais na psicanálise, né? Mas está se abandonando. Então, o medo ali, aparece o clown, aranha, lugares escuros, lugares abertos. O estresse, saiba se cuidar. Ali aparece o grito. O grito do Munch. O palhaço é o clown. Isso. Na verdade, é a figura triste. Para quem tá meio perdido, clown é palhaço em inglês. Então, quando se fala em clown, a gente se refere-se a palhaço. Que agora tem um filme que com certeza... E eu achei muito triste o Coringa. Um filme triste. Um cara... É porque nas histórias em quadrinhos, a história do Coringa é uma história meio complexa. Eu não sei se o filme ele é muito fiel. Ele ficava nervoso e começava a rir, aquela risada. Sim, a história dele é bem legal também nos quadrinhos. Aí saía matando e dando risada. Sim, era sim. Totalmente perturbado. E ele tinha problema com a mãe, se não me engano, também, né? Tinha uns conflitos. Né? Sim, é legal a história do personagem nos quadrinhos. Embora todo mundo conheça ele desde pequeno, é o vilão do Batman. Ele já assustou muita gente pelo fato de ser palhaço, né? Igual o e Pennywise. Tem vários filmes com palhaço, igual o Pennywise, banco e tudo, né? O Pennywise do It, a coisa, que é o palhaço dançarino. Né? Eu particularmente eu gosto de palhaço. Mas a maioria dos palhaços são depressivos, isso é uma coisa. Sim, eu vi em algum lugar que muitas vezes os palhaços, eles... É uma profissão que a gente tem que respeitar, porque muitas vezes eles têm que esquecer das próprias tristezas para fazer com que os outros esqueçam das suas, né? Só que já vi muito caso disso, que muitos palhaços, eles... É que nem humorista como um todo, né? Tem muito humorista que é depressivo. Sim. Parece uma coisa meio paradoxal. Embora o palhaço, ele seja alegre, faz brincadeira e tudo mais, muitos deles, eles são bastante tristes. Lembrando que o cara que mais criou ali, que era tem o Agildo Ribeiro e tem o outro lá que já faleceu, ele tinha psicose maníaco-depressiva, né? Inclusive ele fez depoimento sobre a importância de se tratar. E os filhos dele, a maioria segue o caminho, né? Escolhendo o professor Raimundo e tudo. É um cara que tem mais de 100 personagens, né? Esse é o verdadeiro artista, né? Quando aceleramos demais para realizar mais fantasia, nosso ritmo vital não condiz com o nosso organismo. Damos asa à imaginação, criamos uma forma de vida que não corresponde ao natural. Fabricamos ideias fantasiosas através dos pensamentos organizados. Aqui entra também o bipolar, né? A fase maníaca. Mania tem a ver com exaltação, com alegria demais. Tudo é demais. Sexo demais, alegria demais, é tudo demais. Também pode acabar se matando por correr demais ou se atirar achando que é o super-homem. Fazemos mais do que dá mais dinheiro e menos do que mais gostamos. E na fase depressiva, não, aí se retrai. É muito para cima, muito para baixo. E muitas vezes, questão de semana, de dias, ele ciclagem rápida, se fala. Outros predominam a depressão, outros predominam a mania. E o hipomaníaco é o que mais tem, né? Principalmente no meio artístico. Aquele que faleceu recentemente provavelmente era bipolar. Pito Sachete. O Jorge Fernando era bipolar. Tem muitas figuras aí no meio artístico são bipolares. E acaba fazendo sucesso na mídia, né? Auto-boicote e auto-sabotagem, principalmente o teatro. Então, a autossabotagem tem a ver com a depressão, principalmente. O homem só é pleno quando se conscientiza que a harmonia da mente, do corpo e do meio onde ele vive são reflexos da postura íntima. De acordo com teus pensamentos, teus sentimentos, como tu responde ao meio, a questão é, problema todo mundo tem, mas como tu responde ao problema? Essa é a questão. O problema é todo mundo, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem.
Até porque a gente tem a questão do casamento, o namoro, o trabalho, o primeiro emprego, tem várias coisas que pode dar problema se não forem bem conduzidas. Morte de parente, por aí vai. Perseguimos imagens e ilusões e também quando é demitido, né? E colocamos nossas vidas como objetivos fantasiosos. 70% do que a pessoa ansiosa pensa acaba não acontecendo. Então, por isso que a gente tem que se ocupar ao invés de se ocupar antes. Se preocupar é se ocupar antes. Devemos transformar a nossa caminhada no mais agradável possível. Se diz que a depressão é pessoa presa ao passado e a ansiedade é presa ao futuro. Então, elas acabam de ver, por isso a atenção plena, viver o aqui e agora. Não ficar presa ao passado, passou, não consegue mudar mais, mas o futuro consegue mudar, mudando o presente. Miragens, ilusões, medos, castigos. Se eu tiver sucesso, posso morrer, vou perder os amigos, posso perder o controle, vão pensar que sou desonesto, castigo é consequência de culpa. Tem gente que confunde karma e castigo. Karma é aprendizado, não é castigo. Se acomoda na infelicidade porque supõe que tem missão, é castigo, culpa gera autopunição. E uma das coisas que põe muita culpa nas pessoas é as igrejas, né? Infelizmente, eles rebaixam as pessoas, dizem que as pessoas não valem nada, que se elas não se buscarem Deus, Ana Maria Martins, elas não vão vencer na vida. E não, nós somos filhos de Deus, né? Nós estamos aqui para ser felizes e para vencer. Independente de seguir religião ou não seguir nada, mas fazer o bem e ajudar os outros. O importante é fazer o bem, independente de ter alguma religião específica ou não. Ser bom é lugar comum, ser excelente é a meta. Então, ser bom é o normal. Se conseguir ser melhor que bom, é a meta, né? Apesar de Jesus ter dito que bom era o Pai apenas. Traumas. Um dos recursos psicológicos mais comuns utilizados pelas pessoas é querer ignorar eventos, acontecimentos doloridos. Então, quando a gente estuda os mecanismos de defesa do ego, o ego é o eu inferior, é o eu pequeno, é o que gosta tudo da Terra. Dinheiro, sexo, poder, tudo que é da Terra. Muitas vezes o Humberto Roden comparava o ego com o diabo, é como se fossem os diabos internos. Porque prende as coisas da Terra, é mamon, é dinheiro, é riqueza, é poder. E bem o contrário do que pregava Jesus, do que pregava Buda, do que pregava São Francisco de Assis e outros grandes mestres. Então, um dos mecanismos de defesa é a negação. E aí tem a projeção, quando tu projeta nas pessoas coisas tuas. Na verdade, cada um de nós é o espelho do outro. Muitas vezes o que tu critica no outro é uma coisa que tu tem que mudar em ti mesmo. Por isso que o principal professor é teu inimigo. Ele vai dizer o que tu precisa melhorar. Um amigo não necessariamente, pode dizer ou não. O inimigo não passa a mão na cabeça, ele aponta o teu defeito. E aí tu consegue melhorar modificando teus defeitos. Querer ignorar eventos, acontecimentos doloridos. Não somos projetados para sentirmos dor, mas a dor faz parte. Claro que é melhor aprender pelo amor, mas muitos acabam aprendendo pela dor. Porque geralmente quando tu tá bem de saúde, quando tá tudo bem, tem dinheiro, às vezes tu esquece até de Deus. E quando tu tá sofrendo, por isso que se diz tradicionalmente, tem alguns que são anti-religião que dizem, não, religião é coisa para pobre. Porque para eles, se o cara tá rico, tá bem, não precisa mais de Deus. E não é bem assim, né? Se tu é rico é porque tu teve merecimento. Desde que não tenha roubado, né? A riqueza ilícita é antiética. Agora, se tu... Nesses casos que tu falou ali, se tu for por herança, eu li em algum local que falou que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só o que tem é o dinheiro. Tem dinheiro, mas não vive com medo. Aí entra os medos também. Medo de perder, medo de ser passado para trás, medo de ser roubado. Aí mora num castelo todo cheio de vigia, vive com mais medo que o outro que não tem nada, que às vezes vive na rua. Por sinal, o filme baseado no Augusto Cury é muito bom, aquele O Vendedor de Sonhos. Mostra bem isso aí, né? O cara não tinha nada, vivia na rua e era feliz. E o outro que tinha dinheiro estava tentando se matar. Aquela cena é muito bonita. E ele vai lá e convence o cara que não vale a pena. Na verdade, nós somos projetados para ser felizes. Isso aí Jesus mesmo, o mestre já dizia, né? Nós estamos aqui para ser felizes. As dores são com Deus. A dor é como a febre, né? Se tu não tiver febre, como é que tu vai saber que está doente?
são alertas. O homem coloca sob o tapete da sua própria vida porque não tem o interesse de rememorar. Alguns desses acontecimentos são assimilados de forma adequada, não são assimilados de forma adequada, ao ser energicamente trancafiados na inconsciência, lá no id, lá no nosso inconsciente profundo, o porão consciencial. Acabam gerando traumas que interferem inconscientemente em nossa forma de ser e de agir. Os novos estudos do sistema nervoso dizem que a gente tem o cérebro reptiliano. Não é o reptiliano no sentido ufológico, é reptiliano porque ele é o mesmo do lagarto, da cobra, lá dos seres mais antigos. Tem o mesencéfalo, que é o cérebro que é dos mamíferos, dos nossos irmãos macaco, gato, cachorro, cavalo, e o neocórtex, que é o cérebro mais novo, que é o humano mesmo, que é o que nos faz humano. Que o macaco ainda não tem, né? Ele tem um princípio, mas não chega a tanto. Anderson José Abel. Então, até nisso a gente é triuno. Um cérebro reptiliano, um cérebro mamífero e um cérebro humano, que é o neocórtex, que é o que nós somos humanos. Por isso que a gente faz música, filosofia e busca saber o que é Deus, o que é o bem, o mal, essas coisas. Alguns desses acontecimentos, já foi falado. Quando interiorizamos processos psicoemocionais mal resolvidos, eles podem ser agentes ativos para o surgimento de fenômeno de auto-obsessão. A pessoa mesmo se auto-perturba. Tais traumas, quando levados para a espiritualidade pelo desencarne da pessoa, sem serem resolvidos, acabam sendo o núcleo gerador das tendências para as próximas existências. Por exemplo, morreu com câncer, não necessariamente vai curar o câncer no hospital no além. Pode até curar, mas tu pode voltar com tendência para o mesmo câncer. Aí tu vai trazer no perispírito, no corpo energético, os vícios, as paixões e as doenças não resolvidas. Em alguns casos é curado no plano espiritual, aí é beleza. Aí quando tu volta. Não é tábula rasa, tu já tem o que tu conquistou, tu não perde. Nada se perde, tudo se transforma. Então tu vai acumulando núcleos em potenciação, vai acumulando conhecimento, acumulando vivência, acumulando sabedoria. E esse é o grande objetivo. Até voltar para o Pai, voltar para junto do Criador novamente. E não vai ser numa existência só. Né? Muita pretensão achar que uma existência tu vai para o céu direto. Geralmente é resultado de assédio, as manias de perseguição. Então aqui tem várias coisas. Pode ser por uso de droga, e na verdade a droga pode abrir. Tem até o livro aquele Céu e Inferno e as Portas da Percepção, do Aldous Huxley, que mostra que o LSD, a mescalina, cogumelos alucinógenos podem abrir o próprio álcool e a pessoa acabar entrando em contato por afinidade, por vibração, com entidades malfazejas, os chamados demônios. E são os nossos inimigos. Né? Geralmente é resultado de assédio. Então, assédio espiritual, que é um termo mais certo do que obsessão, porque obsessão pode confundir com a obsessão da psicologia. Infeliz consigo mesmo, atrai inteligências afins de outras dimensões de pessoas tão infelizes quanto ela. Para entender essa questão de dimensão, é tu imaginar a história do mito da caverna de Platão, aquela história do peixe que sai do riacho e vai parar no oceano. Então são diferentes dimensões. O rio é uma dimensão, o oceano é outra dimensão, a terra é outra dimensão, o espaço é outra dimensão. São diferenças dimensionais. Pessoa se vê envolvida e diz que todos estão constantemente contra ela. Mania de perseguição. Nada de perseguir inimigo invisível, nós somos nosso próprio inimigo. Então, muitas vezes, as pessoas criam inimigos também e não necessariamente existem. E se existe no plano espiritual, não no plano físico. Eu li em algum lugar que muitas vezes a paranoia ela vem em conjunto com a esquizofrenia. Principalmente a doença esquizoafetiva, que aí mistura a esquizofrenia com a psicose maníaco-depressiva. E o esquizoide, o que seria? Personalidade esquizoide, esquizotípica, tem alguns teóricos, alguns psicólogos, psiquiatras consideram que essas pessoas podem ter esquizofrenia no futuro. São pessoas que desde a infância já são esquisitas, são retraídas, vivem isoladas, e pode ter algum parentesco com o autismo. Hoje em dia tu tem um aspecto do autismo, TEA, né, transtorno do espectro. E geralmente a partir de que idade, a esquizofrenia ela se manifesta? 14 a 38 anos. Mas até os professores brincaram, nós passamos de 40, não temos tendência. Agora, enquanto tu tiver abaixo dos 38... Então ainda estou na faixa de risco. Se tiver o gene na família... É que eu tenho uma avó que ela era... Se fuma maconha, tem grande chance. Não fumo. Mas eu tenho uma avó que ela tinha esse problema. Mais um motivo para não fumar maconha.
A minha bisavó, ela tinha esse problema. Uma bisavó minha. Até nós conversando com a Sabrina uma vez, a gente falou, né, que o pai dela tinha problema, tanto que se matou. A bisavó dela tinha problema, a avó tinha problema também. Então, e ela não tem ainda 45 anos, então corre risco, tem que se cuidar. A ansiedade. Inquietação motora. Então, a ansiedade é um pouquinho diferente do medo. O medo é frente a uma coisa real. Medo de cobra, medo de... São perigos reais, tu pode morrer, né, se for picado. Márcio Marques. E a ansiedade não. A ansiedade, tu não sabe bem do que... Ou se tem um objeto, tu não sabe por que tem medo. A pessoa tem medo de barata. Mas a barata não vai te matar. Mesmo assim, por que do medo? Muitas vezes é ojeriza, é asco, é nojo, não é medo propriamente dito. Tu pode ter medo de um vírus, uma bactéria que pode gerar uma doença ou até a morte, mas não uma barata, uma lagartixa. Qual é o mal que vai fazer uma lagartixa? E tem pessoas que têm ojeriza. E a ansiedade, então, muitas vezes... E tem gente que tem medo de tudo, medo de... Por exemplo, o pânico, medo de ficar louco, medo de enlouquecer, medo de morrer. Sensação de angústia, aperto no peito ou na garganta, chamado nó na garganta. Quando a gente estuda os meridianos, a gente sabe que isso aí tem a ver com os meridianos e transtorno do ectoplasma, da tua própria energética dos meridianos. Sudorese, taquicardia, que é aumento da frequência cardíaca, mal-estar generalizado. Principalmente a transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. Pessoas são ansiosas o tempo todo, não conseguem ficar parado. Isso aí pode ter na esquizofrenia também. Roer unhas, é onicofagia quando come unhas. Puxar cabelo, é tricotilomania. Ficar sempre mexendo em algo. Permanece balançando pernas e braços. O autismo muitas vezes tem isso também. Também pode ser pessoas muito falantes, compulsão por falar, taquilalia, falar salada de palavras, muita dificuldade de ouvir e absorver e entender. Então tudo isso aí faz parte da ansiedade. E ela começou desde a época das cavernas, quando a gente fugia das feras, da época do tigre de dente de sabre. E hoje as feras modernas são outras, né? A não ser quem mora na floresta ou quem mora no campo, mas na cidade as feras são outras. E tem as feras internas também, né? Chamados demônios internos. Hipocondria é mania de doença. Vem de hipocôndrio, que é a parte embaixo da costela. Hipo, abaixo, côndrio, costela. Então, pessoas que tinham problema de fígado, a própria melancolia, na época do Hipócrates, pai da medicina, eles falavam nos 4 tipos, pessoas fleumáticas, sanguíneas, hipocondríaca e a melancólica, que tinha a bile negra. Eles achavam que a bile negra, o fígado tinha a ver com depressão. Hoje a gente sabe que são transtornos ligados a algumas monoaminas, como a acetilcolina, agora deu branco. Adrenalina, acetilcolina, serotonina e outras. E esse desbalanço dessa substância causando ansiedade e depressão. E no caso da hipocondria, mania de doença. Também é chamada nosomania ou mania de doença. Noso ou patomania. Neurose de doença. Sensibilidade exacerbada, fato de ser muito centrado no seu corpo. E aí tem também a síndrome de Munchausen, que são pessoas que inventam doenças. Tem as síndromes factícias, pessoas que inventam doenças para se encostar no INSS. E tem aqueles que acham que estão doentes, mesmo quando os exames tudo normal, mas elas sempre acham que estão doentes. As máscaras. Lembrando que máscara vem de persona. Então, cada personalidade nossa é uma máscara. Se tu pegar o ator, cada papel que ele faz é uma máscara. E equivale nas nossas existências, a gente pode vir homem, pode vir mulher, pode vir judeu, pode vir negro. A gente tem que experimentar tudo para ter sabedoria, para ter a ciência, chegar à ciência divina, né? Chegar perto de Deus novamente. Então passa por tudo. E cada vez que tu vem, tu tem um papel, uma profissão, um nome, um sobrenome, são as chamadas personas ou máscaras, que dê origem à personalidade ou ego, que é chamado também eu menor, porque não é o que tu realmente é. Se a pessoa te perguntar o que tu é uma consciência usando um corpo temporariamente. Tu não é um corpo que tem uma consciência ou tem um espírito. Não, tu é um espírito e tem um corpo.
E tu está Flávio, está Ralha, está Gilberto, tu não é Flávio, tu está Flávio. Amanhã tu pode ser Antônio, pode ser Maria. É uma questão apenas de mudança de perspectiva. A pessoa que acha que é santa sente-se incompreendida, aí tem assim do coitadismo, né? O coitado, falta de amor próprio, confundido com a máscara da humildade. Então é a falsa humildade. Quem sou eu para merecer isso? Aquela pessoa que fica se autodepreciando. Ela não tem autoestima, tem baixa autoestima. O medo, a pessoa se esconde de algo, fala abertamente de causa melindre, pessoa que se melindra por qualquer coisa. E uma das coisas que se aprende é que tu deve separar. As pessoas não estão atacando, ou tem pessoas que acham que qualquer coisa as pessoas estão contra elas. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada pela cognitivo comportamental. A solidão, a pessoa que se sente abandonada, ninguém a ama, depressão, por exemplo, ou personalidade dependente com borderline. A certinha, que acha que todo mundo está errado e ela tenta agradar a todos, principalmente em trabalho a gente vê isso. A política, que ela concorda com tudo sem se definir, esse aí é o humanismo, né, que fica em cima do mundo. Então são as máscaras. A borboleta ali é um símbolo da transformação, né? Quando se fala em nova era, se usa a borboleta e a lagarta como símbolos. A maioria de nós ainda está na fase de lagarta e tem que se... É no sentido de abrir a mente, ampliar o conhecimento para poder... A maioria ainda está como larva ainda. E não é aquelas coloridas bonitas, são aquelas bicho cabeludo, aquelas bem feias. Tem uns que a gente... Tem os corvos, né? Tem algumas pessoas pelas atitudes que a gente percebe que são tóxicas. Larva, mas não de borboleta, de mosca. A mariposa. Aquela... chamada bruxa também. Aquela noturna. É grande aquela? É. Causa depressão. Então, depressão também é chamada doença do século, né? A depressão é uma doença, na verdade, ela está ligada a uma queda de energia muito mais do que necessariamente choro, porque tem pessoas que têm depressão, mas não choram. E nem todo o choroso é depressivo também. Para falar em depressão, tem que ter mais de 4 semanas de tristeza recorrente, desânimo, desesperança, baixa autoestima, então é tudo para baixo. E dependendo do nível, entra na questão da unipolar ou bipolar. A antiga maníaco-depressiva, que hoje a gente chama transtorno bipolar. Transtorno afetivo bipolar, TAB. A depressão é uma doença tão antiga quanto o próprio homem. Nascida nas profundezas da alma, pode dizer que a depressão nasceu quando o homem experimentou a dúvida, o medo e o vazio. E tem a questão também espiritual também, né? Então, muitas vezes a causa ela é bem mais profunda. E tem as depressões de causa orgânica também. Tem medicações que levam a depressão, reserpina, por exemplo. Alguns remédios para pressão alta levam a depressão. O omeprazol, o pantoprazol, como eles bloqueiam a B12 no estômago, a falta de B12 leva a depressão, a falta de B9 leva a depressão. A falta de uma série de substâncias também leva, principalmente, a sertralina, as monoaminas, né? A depressão é vista também como uma doença de múltiplas causas. Então, problemas sociais, problemas psíquicos, problemas físicos também. Mas, no fundo, ela é da alma, um problema da alma. As causas estão diretamente relacionadas com o perfil psicoemocional do indivíduo. O remédio, ele alivia o sintoma, mas para tu poder falar em cura, controle, tu tem que mudar como ser humano, mudar para melhor. E não é só questão que é depressivo porque não trabalha ou é vadio. Não. Ela é uma doença. Então, não é vadiagem, não é preguiça. Então, isso aí são as psicofobias, as ideias erradas a respeito das doenças mentais. E é um transtorno do humor. Para tanto, é preciso diferenciar a doença da depressão da tristeza. Então, a pessoa pode estar triste, todo mundo nós, pelo menos uma vez na vida, vão ter tristeza, mas não necessariamente depressão. A tristeza prolongada seria depressão. O humor quando eles falam em afeto, sentimento, é como se fosse o clima, quando fala em meteorologia, o clima pesado, né? O clima e o tempo, a mesma coisa quando se fala em afeto e em humor. O humor é mais